Tudo bem, pessoal, por favor, tenham paciência comigo. Assistam a este vídeo até o final, porque eles querem que a gente simplesmente esqueça, aceite isso como um novo normal, se conforme, siga em frente com essa nova realidade e continue com nossas vidas. Mas, obviamente, não podemos aceitar isso porque alguns de nós são velhos o suficiente para lembrar dos bons e velhos tempos, especialmente eu, alguém que cresceu em um país do terceiro mundo, no Paquistão. Eu cresci ouvindo exemplos do sistema de justiça ocidental. Como passamos dos exemplos que eu ouvia para o que estamos vendo hoje? Obviamente, estamos sendo governados por um pequeno grupo de pessoas que são muito dogmáticas ideologicamente e muito comprometidas. E na busca por sua utopia ideológica, eles estão sacrificando um dos valores mais fundamentais da civilização ocidental, ou seja, o Estado de Direito. Vou mostrar exemplos de todo o mundo ocidental, dos Estados Unidos, obviamente da Europa, do Reino Unido e da Austrália. E eles odeiam nossa inteligência e nos odeiam, provavelmente nos consideram tão tolos que nem sequer tentam mudar suas táticas. Eles repetem isso diante de nós. Antes de mostrar exemplos, veja este vídeo de Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. E muitas pessoas no Reino Unido o culpam porque muitas dessas coisas que vemos, ele é um dos principais responsáveis pela destruição da sociedade ocidental. Isso ocorre mais no Reino Unido do que em outros países da anglosfera, mas está presente em todo o mundo ocidental. Muitas pessoas dizem que foi durante o governo dele que passamos de uma política conservadora ao estilo Thatcher para uma política globalista de fronteiras abertas ao estilo Blair. Observe-o. Não é preciso criar teoria da conspiração, é só ouvir dele mesmo. E eu acho que, de certa forma, para um país como a Grã-Bretanha, cujo futuro é visto como o de uma nação de cidadãos globais, não apenas cidadãos britânicos, então eu acho que, sabe, o diálogo interreligioso nesse contexto é incrivelmente importante porque você não pode ser um cidadão global e ser analfabeto religioso. Sim. Então, em busca disso, de uma cidadania global, fazer do Reino Unido a capital mundial. E sabe, nós temos visto o Reino Unido, um ingrediente fundamental para que eles consigam tornar isso uma sociedade harmoniosa, sem fronteiras, não britânica ou não ocidental, é que vamos ter que fazer algumas concessões. Por isso continuaram nos manipulando dizendo, não seja racista, não seja intolerante. Se uma pessoa do terceiro mundo está agindo como alguém do terceiro mundo, é por causa de traumas geracionais e intergeracionais. É por causa do colonialismo. É por causa de como os europeus os exploraram. É por isso que eles estão agindo assim. Eles não tiveram o mesmo caminho para a civilização que os europeus ocidentais tiveram. Então fique conosco, pois eles eventualmente se tornarão seus iguais, e ao serem tratados assim, passarão a agir com mais responsabilidade. Então, até que isso aconteça, se eles violentarem suas mulheres, se esfaquearem seus homens, apenas ignore. Estamos nessa fase agora. O Reino Unido e a Europa já vivem isso há algum tempo, e agora começa na América. Vou compartilhar alguns exemplos recentes. Eu até cobri uma notícia sobre esse sujeito. Esse homem era um pai sueco que assistia a uma partida de futebol quando foi assassinado por esse indivíduo. Agora sabemos quem ele é. Ele é um imigrante ilegal da África, acusado de estupro em 2013 e condenado a 7 anos por tentativa de assassinato em 2017 e acusado de agressão em abril de 2026. Não foi detido nem deportado. O que aconteceu com o bom senso? O que aconteceu com priorizar o próprio povo? O nome dele é Gibrail Abdulrahman. Tem 19 anos. Ele está sendo levado embora aqui. Ele foi levado embora do alojamento dele por esses policiais. É, agora já era. É, já era. Ele já tinha condenações anteriores, acusações anteriores, mas nada foi feito até ele estuprar uma criança. Ele é um migrante sudanês. E ele foi liberado sob fiança. Mesmo depois de estuprar uma criança, ele foi liberado sob fiança. Há tanta compaixão por essas pessoas. Olhe para ele. Alto, 3 espaços. Pelas diretrizes para a aplicação da pena. E os policiais só aparecem para protegê-los enquanto ficam lá fora. Saiam já!
Por favor, por favor, por favor, espaço, por favor, alto espaço, cara. Pessoas protegendo. Ele deveria estar na prisão, mas ainda assim foi permitido que ele vivesse em sua moradia financiada pelo governo. Ele está indo ao tribunal para responder às acusações. Nem falei nada, e isso acontece na Austrália. Isso ocorre na Austrália. Ouça, um ex-juiz já nos disse que eles receberam um treinamento do governo trabalhista, onde foi dito que, se alguém for de origem estrangeira e você sentenciá-lo por mais de um ano, então teremos que deportá-lo. Tente não sentenciá-los por mais de um ano. Mantenha a pena abaixo desse período. E o resultado disso é este. Esse homem, refugiado iraquiano de 29 anos, abusou de uma estudante e saiu livre do tribunal. Ele atraiu uma garota de 14 anos com um vape e abusou dela em um mirante enquanto estava em liberdade sob fiança. A acusação de estupro foi retirada. Ele havia sido inicialmente acusado desse crime. Juíza Deborah Richards. Ela é uma mulher. Como essas mulheres passaram de acredite em toda mulher, os homens são o problema. Os homens estão por trás de todo o mal do mundo. Pra ele até está aqui. Olha pra ele. Ele é até bem branco. Eu não sei por que ela não o tratou como um homem branco. Mas não, ele é iraquiano. Então a acusação de estupro foi retirada. A juíza Deborah Richards suspendeu toda a sentença dele devido ao risco de deportação sem prisão. E veja, esse é Tony Burke. Ele ainda pode cancelar o visto e deportá-lo. Mas não, ele também não quer fazer isso porque lembra do que Tony Blair disse? Eles estão tentando criar um mundo sem fronteiras com cidadãos globais de todas as partes do mundo. Eles acham que podem trazer todas essas pessoas e que isso é um projeto de várias gerações para eles, porque eventualmente 2 ou 3 gerações depois, todos nós vamos viver em harmonia juntos em uma utopia socialista. Deixa eu te mostrar. Esse é o Tony. Se você olhar para os comentários que Angus Taylor fez, coisas como querer afirmar que alguém é menos digno se não vier de uma democracia liberal, sabe? E você pensa nas pessoas que vieram, eles sempre te dão exemplos de outros países civilizados como Europa Oriental, Japão ou Coreia do Sul. Mas ele está respondendo Angus Taylor, nosso líder da oposição, que disse que pessoas de países não ocidentais ou de democracias não liberais não deveriam ser aceitas por trazerem valores arcaicos. Mas Tony Blair discorda disso. Ele concorda com Tony Blair. Um mundo sem fronteiras e multicultural. Quer prova? Olhe e ouça ele novamente. O conceito de imigração é que as pessoas, quando vêm para a Austrália, querem fazer parte da Austrália. É isso que as pessoas querem. E eu nunca aceitei a palavra assimilação. Eu não quero que as pessoas percam quem elas são. A palavra integração é uma que tem sido usada como parte do diálogo multicultural há muito tempo. E é isso mesmo. Nós queremos as pessoas por quem elas são. Nunca concordei com esse conceito de caldeirão cultural, em que toda a sua identidade deve ser dissolvida. Aí está. Você está ouvindo da boca deles mesmos. Eles têm uma agenda anti-civilização ocidental que atravessa gerações. Eles querem um mundo sem fronteiras, uma utopia socialista comunista de igualdade. Eles realmente acreditam nisso e são muito dogmáticos. Tem que admitir. Mas está acontecendo nas ruas. Olha isso. Isso era impensável há 20 anos. Esse cara, Sr. Peng, mudou-se para a Austrália em 2011 e estava no processo de finalizar sua solicitação de cidadania australiana, com um teste agendado para o final deste mês. Esse cara é acusado de contrabando de imigrantes para a Austrália. Contrabandista de imigrantes. Semana passada, ele violou todas as leis de imigração da Austrália e ainda assim vai fazer o teste de cidadania e vai se tornar um australiano. Sabe por quê? Porque culturas não importam. Nós vamos criar um mundo multicultural. Não nos importamos com lei e ordem. Nós não nos importamos com o desrespeito deles pelas leis ocidentais. E olha isso. É como se você não pudesse inventar uma coisa dessas. A mesma coisa está acontecendo no Reino Unido. Olha esse cara. Esse cara é um contrabandista de imigrantes condenado na França e está pedindo asilo no Reino Unido. Viu isso? Contrabandistas de imigrantes estão obtendo cidadania na Austrália. Contrabandistas de imigrantes estão conseguindo asilo no Reino Unido e eles simplesmente querem isso e estão fazendo isso às claras. Você já contou ao Ministério do Interior que você é uma contrabandista de imigrantes condenada? Nunca contei. Eu nunca fiz isso. Você nunca praticou contrabando de imigrantes. Porém, tribunais franceses consideram você a contrabandista de imigrantes mais prolífica já encontrada, tendo lucrado mais de 1 milhão de libras. Qual é a prova? Qual é a prova? Quando te prenderam na França, Por que você... Por favor. policiais se feriram na prisão. E agora você está na Grã-Bretanha. Por que está pedindo asilo e quer estar na Grã-Bretanha? Estou aqui há muito tempo. Sim, por quê? Por que quer estar neste país?
Vim para este país porque não estava seguro no meu. Certo, mas você chegou a este país por Oli, Não me sentia seguro no meu país, por isso vim pra cá. Eles sabem e conhecem o discurso. França, onde você contrabandeou pessoas por anos. Você sabe, era a maior rede de contrabando de imigrantes. Olá, nós conhecemos seu passado. Nós conhecemos seu passado. Sabe de uma coisa? Só um segundo, já volto. Bem, não. Não, eu quero falar com você. Nós esperamos muito tempo para falar com você. Tudo bem. Vimos você dirigindo pelo país de carro. Eu não sei. Eu pensei. Me diga que carteira de motorista você tem. Qual é válida para dirigir por este país? Eu não estou falando. Nós temos provas fotográficas e em vídeo de você dirigindo. De qualquer forma, Você entendeu o ponto. Mas eu nem mostrei pra você o exemplo mais chocante sobre esse assunto. Isso aconteceu. Nos Estados Unidos, isso aconteceu lá. Esses caras são cegos pelo dogma ideológico e muito insensíveis. Eu assisti um pouco desse vídeo e então pensei em dar minha reação ao vivo pra você. E quero ver a sua reação nos comentários, beleza? Avance, esse é o diálogo, vá. Infelizmente, é a quarta vez que temos uma audiência sobre cidade santuário neste comitê. Há muitas outras coisas que poderíamos estar fazendo além disso. Cidades santuários são um dogma ideológico. Não se preocupam com o Estado de Direito, os moradores locais ou os nativos. Eles se importam com o dogma ideológico deles porque, na cabeça deles, agora a coisa mais sagrada a se fazer é criar cidades santuário e deixar migrantes ilegais entrarem. De novo, isso está ligado à agenda deles de um mundo só, sem fronteiras, de cidadãos globais. Porque, para implementar isso, eles têm que simplesmente ignorar todo o resto. Eles têm que ignorar a liberdade de expressão. Eles estão fazendo isso no Reino Unido com muita facilidade. Eles precisam ignorar o Estado de Direito e até comprometer até a própria democracia. Esses lunáticos woke de extrema esquerda no Ocidente são as pessoas mais antidemocráticas. Que vergonha para os democratas. Literalmente, o nome deles é democratas, mas eles são tudo, menos isso. E veja a frieza disso. E observe a reação dessa mulher. Eu só queria dizer isso porque tem outro vídeo de outro pai, muito parecido com esse. Eu não consegui encontrar esse vídeo, mas assista a este. É você. É frustrante quando você só dá desculpas e evita o assunto. Já é a quarta audiência. Sabe pelo que eu sou grata? Isso é tão perturbador? Vou dizer, sou grata. Após a audiência, eu nem sabia o que era uma família que perdeu alguém para um imigrante ilegal. Nunca tinha ouvido falar. Existem tantas. Sabe pelo que sou grata? Louco. Eu sou grata porque minha filha só levou um tiro na parte de trás da cabeça. Ela não foi estuprada, assassinada, esquartejada, colocada em uma lata de lixo como Megan Boss, com água sanitária jogada nela, e eles não a encontraram por 50 dias. Você pode ignorar as famílias de vítimas de imigrantes ilegais e dizer que não quer ouvir 4 sessões sobre isso. Me desculpe, mas você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Na verdade, eu sou grata por minha filha não ter sido estuprada. Quão perturbador é isso? Eu agradeço todos os dias por ela só ter sido assassinada, não estuprada e esquartejada. Pense nisso. Quão perturbador é isso? Sabe no que pensei hoje cedo ao acordar? Qual é a alegria de alguém ter um bebê aqui? A alegria de escolher a primeira roupinha que ele vai usar na volta para casa do hospital? Eu tive que escolher a última roupa da minha filha, e ela se vestia maravilhosamente bem. Recebemos 100 pessoas em casa. Meu Deus. Amigos e familiares vieram. Alguém chora lá atrás. E todos decoraram a urna dela com strass. Pessoal, todos colocaram lá. Ela é fabulosa, até na morte. Na primeira vez, toda a empolgação com o filho e depois as pessoas dando desculpas e dizendo, mas... Me desculpe. Não. Mas isso é inaceitável. Eu não, sabe? Há tantas famílias de vítimas aqui fora e o dia em que eu tiver que acordar e ser grata porque minha filha só foi baleada e não estuprada. Provavelmente é a mãe dela chorando. Isso deveria te dizer alguma coisa. É uma loucura. uau. Senhoras e senhores, o Partido Democrata bem na frente de vocês. Pati irritado. Inconveniência de que este é o 4º, não o 20º, não o 50º, não o 100º. A 4ª vez que eles estão tendo esse tipo de reunião. Para que as mães das meninas que foram estupradas, assassinadas, esquartejadas, com água sanitária jogada nelas, que é um incômodo até mesmo falar com elas. A gente não pode, não temos tempo pra essa besteira. Vamos lá, tragam algo novo pra gente. O que é? Outro problema de cidade santuário, tanto faz. Criminosos sendo punidos levemente. Supere isso. Seu filho foi assassinado. Você sabe, você é. Estou chocado. Estou surpreso que ela não disse, ok, tudo bem, tudo bem. Sabe, tipo, ela não foi esquartejada. Mais um vídeo. Esse é o vídeo do pai.
Isso é tão angustiante de partir do coração quanto. O que aconteceu? Como eu disse, eu cresci. Vou te contar antes de mostrar esse vídeo. Quando cresci no Paquistão, esperava esse tipo de coisa em países do terceiro mundo. Lembro de uma mulher estuprada por um grupo que procurou a polícia. E então, os policiais também a estupraram em grupo. Ela saiu correndo com as roupas rasgadas, estava histérica e dizia isso. Ela contou toda a história e ninguém deu atenção. Ninguém se importou. Sim, o público se importou, mas ninguém mais. Ninguém além disso. As pessoas com poder não se importaram. E a questão simplesmente se dissipou, desapareceu, sumiu. Imran Khan, ex-primeiro-ministro, já era uma lenda e ícone do cricket antes disso. A única coisa boa que saiu do Paquistão, que agora apodrece na prisão e deve morrer lá, pois ao contrário de mim, amava e queria consertar o país, ele costumava nos dar este exemplo. Então ele costumava nos dizer que, se algo remotamente parecido com isso tivesse acontecido no Reino Unido ou nos Estados Unidos, cabeças iriam rolar. Então eu desenvolvi esse romantismo pela justiça ocidental, que é assim que deveria ser. É assim que sua burocracia, seu serviço público, seus juízes e seus políticos deveriam se comportar. Então eu tinha essa visão romantizada disso. Não me entenda mal, quando cheguei à Austrália vi isso de perto, mas vejam o que estamos vendo agora. É tudo menos isso. Mas por quê? Essa é a questão. Como o Ocidente passou da aplicação implacável da lei? Nós costumávamos ouvir esses exemplos. O filho de um primeiro-ministro holandês recebia multa, notificação ou até era preso, independentemente da influência do pai. Costumávamos ouvir esses exemplos. Mas vejam isso. No que a civilização ocidental foi reduzida agora por causa do dogma ideológico woke. Pessoas brancas não estão imunes a atitudes estúpidas. Não é sobre pessoas ou raça, mas sim valores e ideologias. Se não está quebrado, não conserte. A civilização ocidental estava funcionando, não estava quebrada. Qual é a famosa citação atribuída a Churchill? Não sei se é verdadeira, mas reconheço seu valor moral. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Blitz, Churchill foi questionado por um jornalista. O país ainda está funcionando? E então ele fez uma pergunta. Nossos tribunais estão fazendo justiça? E então as pessoas disseram que sim. E então ele disse, nosso país está funcionando. Tal é a importância do Estado de Direito. Tal era a ênfase nisso. E, novamente, estamos falando dos Estados Unidos. Eu sei que a América também é diferente, mas estamos vendo o mesmo padrão em todo o mundo ocidental. Agora, assista a isso se você tem coração. Quantos de vocês têm filhos? Só curiosidade. Aqui está o que eu preciso que vocês façam. Ao contar essa história, pensem em seus filhos. Pensem no seu filho chegando em casa depois de sair com os amigos, deitando, indo dormir, sentindo alguém entrar no quarto e acordá-lo. E arrastá-la para fora da cama nua, forçada a ficar de joelhos com as mãos sobre a cabeça, implorando pela vida dela, implorando pelo herói dela, pelo pai dela, por mim que não podia estar lá. Ela tinha 1,60 m, pesava 52 quilos. Bem, morta. Sumiu. Por quê? Porque Alexander Devante Dickey, que foi preso 39 malditas vezes... Eu sei que ele é americano. Não é imigrante ilegal, mas segue a mesma lógica. Criminosos negros estão sendo soltos e não tratados conforme a lei. 25 crimes graves e ele estava nas ruas. O quê? O que você acha disso? O quanto estamos fazendo pela nossa família? O quanto você está fazendo pelos seus filhos? Ele deveria pegar mais de 140 anos de prisão por todos os crimes que cometeu. Sabe quanto tempo ele ficou preso? Pouco mais de 600 dias em 10 anos, ele tem apenas 30 anos. Ele cometia 2,65 crimes por ano desde os 15 anos, mas ninguém percebeu que ele não podia ser reabilitado. Bem, você teria que colocá-lo na prisão para ver se ele poderia ser reabilitado. Não é essa a ideia da prisão? Não. Eu já cansei até desse argumento de reabilitação. Eles nem apresentam mais esse argumento porque nem estão dando sentenças de prisão para estupradores e pedófilos. Eles não fazem mais isso, pois essa era a ideia antes. O objetivo não é punir o autor, mas reabilitá-lo. Como reabilitar alguém que tirou a vida de outra pessoa que deveria estar viva? Onde está a reabilitação para essa pessoa? Sinceramente, nem me importo. E é por isso que eles estão realmente tornando todos nós radicais. Eles estão nos levando um século para trás porque, você sabe,
Problemas medievais exigem soluções medievais. Essa barbárie exige punições bárbaras. É exatamente isso que vai acabar acontecendo. O experimento citado por Tony Blair sobre trauma intergeracional, cidadãos globais e utopia para todos não está funcionando. Isso não vai funcionar porque ignora realidades biológicas fundamentais. As pessoas são diferentes. Os comportamentos das pessoas são moldados por sua formação cultural, culturas que se mantêm firmes há milhares de anos. As culturas não desaparecem. As pessoas não deixam suas práticas culturais, crenças e ideologias no aeroporto quando vêm para um país totalmente estranho a elas. Isso não acontece. Não vai acontecer. Você está despertando o instinto de autopreservação das pessoas comuns do Ocidente que dirão: estamos cansados de ser esfaqueados. Termine este vídeo primeiro. Mas não, minha filha queria ser professora. Ela finalmente descobriu isso 2 semanas antes de ser executada. E eu não ouvi uma palavra sequer de Byron Gibson na Carolina do Sul. Nenhuma palavra. 4 meses, sem comunicação. A maior preocupação dele era que ele estava irritado com a minha entrevista e com a imagem que eu passei dele no canal Fox News com Trey Goldie. Uau! Não é patético que estamos deixando nossa filha de 22 anos visitar amigos? Tudo o que ela sempre quis foi visitar amigos. E ela literalmente foi executada enquanto estava de joelhos, implorando por sua vida. O nome dela é Logan Federico, não Irina. E você não vai esquecê-la. Eu prometo, você vai ficar de saco cheio do meu rosto e da minha voz até que isso seja resolvido. Eu vou lutar até meu último suspiro pela minha filha. Você precisa lutar pelas demais crianças, pelos demais inocentes, e pare de proteger as pessoas que continuam tirando eles de nós. Por favor, você tem o poder. Colocamos você no poder para agir como necessário. Estamos pedindo, estamos implorando a todos vocês para que parem com isso. 39 crimes em 10 anos, 25 delitos graves. Alguém aqui pode me explicar como é possível que ele ainda esteja nas ruas? Nas ruas? Como isso é possível? Eu poderia explicar todo o processo de como isso falhou, como a Carolina do Sul falhou, Logan. Certo? Como a falta de comunicação. O que vocês fizeram? Vocês acordaram uma fera e irritaram o pai errado. Porque eu vou expor isso. E não vou ficar quieto até que alguém ajude. Logan merece ser ouvido. Todos neste painel merecem ser ouvidos. E vamos! Isso é chocante. Por quê? Porque eles têm traumas geracionais. Por isso precisamos ser mais gentis. Quantos? Olha isso. É um vídeo recente. Não planejei. Só apareceu no meu feed. Garoto de 16 anos que feriu gravemente uma mulher de 68 anos fora de uma igreja já havia sido preso e solto 9 vezes. O assassino de Irina já tinha sido preso e solto dezenas de vezes antes. Essas pessoas continuam sendo soltas como se esperassem que encontrassem alguém aleatório e matassem. Não vou mostrar esse vídeo pra vocês. Eu tenho, vejam isso. Ele simplesmente se aproxima dessa mulher do lado de fora de uma igreja. Sabe, na verdade, quer saber? Eu já vi muitos desses vídeos e vou dizer uma coisa. Provavelmente é inconveniente ou não é fácil de dizer. Você sabe como a gente vê que as gangues de aliciamento no Reino Unido sempre miravam meninas não muçulmanas, com algumas exceções? Talvez tenha uma ou outra. Eu não sei. Dezenas de centenas. Se não... Se você sabe, eu quero acreditar na palavra de centenas de milhares, mas vamos dizer dezenas de milhares de meninas, eram na maioria britânicas, e uma minoria muito pequena eram hindus e sikhs. E uma minoria ainda menor eram meninas muçulmanas. Eu vi, não estou exagerando. Eu vi centenas de vídeos de adolescentes negros, pessoas negras simplesmente matando pessoas aleatoriamente, agredindo-as, espancando-as até ficarem roxas, quase até a morte. Algumas acabam morrendo, mas sempre atacam pessoas brancas aleatórias. Sei que há crime entre negros, que é o mais comum. O que é isso? Tipo, ele simplesmente corre até ela do nada e a espanca sem piedade. Olha, ele só bate nela sem piedade. Nada, nenhuma pergunta, nada. Acabou. Só quero te contar, te mostrar isso. Então, a esquerda está divulgando esse vídeo. Olha, pra ser sincero, eu não sei quem são esses caras.
Então, aparentemente, eles são supremacistas brancos que estão apenas patrulhando as ruas em algum lugar dos Estados Unidos. E eles estão mostrando a expressão corajosa dessa mulher negra que está cercada por esses supremacistas brancos mascarados. De novo, eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei se eles são supremacistas brancos. Não estou promovendo nem condenando eles porque não sei. Olha isso. Ela está sentada e eles ficam, uau, olha isso. Ela é tão corajosa. O que há de corajoso nisso? Eles nem a incomodam ou olham para ela. Os papéis se inverteram. Veja só. O que houve com Irina? Existem tantos vídeos aleatórios de pessoas negras simplesmente batendo em desconhecidos brancos. Teve um vídeo bem recente que eu vi uma garota branca sentada sozinha em um canto do trem. Um homem negro se aproxima dela e começa a espancá-la. Tipo, ele foi tão... De novo, não posso mostrar esses vídeos, mas pelo histórico deles, foram soltos. Cometeram crimes horríveis e estão nas ruas. Por que isso acontece? Não funciona. Essa empatia suicida, compaixão, porque os ancestrais dessas pessoas os escravizaram, massacraram ou foram cruéis com eles. Precisamos ser gentis com criminosos? Isso não faz sentido. Como isso faria sentido? Faz sentido para eles porque são guiados pela sua doutrina woke. E nunca vão alcançar a utopia deles, porque utopias não existem. Mas nesse processo, eles vão radicalizar aqueles de nós que não concordam com a utopia comunista woke deles e estão nos tornando mais radicais. Eu sou totalmente a favor da pena de morte. Sou mesmo. 5 anos atrás, se você me perguntasse, eu diria, não, isso é tão bárbaro. Já superamos isso. Não, não mais. Eu quero pena de morte para todos os assassinos. Eu quero isso. Pedófilos, eu quero isso. Estupradores, eu quero isso. Também pessoas que causam ferimentos graves em outras e já vi centenas desses vídeos. Teve um de uma jovem em algum lugar da Noruega, né? Acho que era lá. Jovem, mulher de 22 anos, linda, jovem, profissional, trabalhadora, espancada do nada por um imigrante ilegal. Agora ela está em estado vegetativo, alimentada por um tubo para o resto da vida. Condene-o. Pena de morte. E não aquela versão branda onde você só é colocado para dormir. Injeção letal. Não. Eu quero, sei lá, um castigo pesado mesmo. Onde eles atuam como um fator de dissuasão. E olha, se essas pessoas realmente quisessem alcançar uma utopia multicultural, pelo menos deveriam aprender com Dubai ou Arábia Saudita. Essas mesmas pessoas, quando vão pra lá, nem ousam cuspir na rua. Sabe por quê? Porque eles têm uma política de deportação muito rígida. Mas antes de te deportar, eles têm um código penal muito rigoroso e prisões muito severas, prisões horríveis mesmo. Às vezes eu fico com pena dos turistas britânicos que se dão mal só porque encontram vestígios de cocaína na sola do sapato deles, e aí acabam pegando 20 anos de prisão. Eu fico com pena. Mas eu disse, sabe de uma coisa? Não vá para esses países. Não posso criticá-los por suas leis rígidas. Talvez o Ocidente aprenda algo, mas acho que não. Eu acho que isso vai continuar piorando.